Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma roda de conversa do canal Travessia Campo Analítico. É um espaço que é dedicado à difusão, grupo de estudos e transmissão da psicanálise. Nesse encontro de hoje, dentro do tema Psicanálise e Literatura, estamos recebendo a psicanalista Messia Irabel, para falar sobre ato poético e ato psicanalítico. Mas antes de começar a apresentação da nossa convidada de hoje, eu quero deixar aqui alguns informes que eu sempre faço antes de começar propriamente. Na próxima roda de conversa, que será quinta-feira, dia 2 de outubro, às 16 horas, teremos como convidado o escritor, artista plástico e poeta carioca Antônio Proença, que está aqui conosco hoje, que também, dentro do tema psicanálise e literatura, irá nos falar sobre o seu percurso como escritor, a construção do seu ato criativo, a composição dos personagens e muito mais. Estaremos, enfim, conversando com o Antônio sobre aquilo que está relacionado tanto ao campo da escrita inventiva e também ao campo da psicanálise. Lembro também, para os que estão nos acompanhando, que as gravações das rodas de conversa do Travessia, elas ficam sempre disponíveis no YouTube e qualquer dúvida ou questão pode ser enviada ali através do Instagram, pela via de mensagem, da mensagem direct, né, como a gente costuma dizer, ou se preferir, clicar ali na verdade, tem um outro link, o número um, e tem outro link. Você clicando ali abaixo da logomarca, né, que tem ali no Instagram, então você vai abrir uma janela onde você pode ali colocar sua dúvida, colocar sua mensagem, sua pergunta, ou mesmo sugerir temas e também pessoas aqui para a roda de conversa nessa intersecção da psicanálise com outros saberes. Bom, então, assim, temos nos últimos dias recebido bastante sugestões, inclusive, né, de temas e como também de pessoas para a roda de conversa. Vamos verificar uma a uma as possibilidades, né, e desde já eu agradeço em nome do canal a sua interação e a sua participação. Dados os informes, então, eu quero dizer que é com muita alegria, né, que hoje recebemos nesse espaço Messia Irabel, que vai trazer a sua contribuição na intersecção entre a psicanálise e a literatura, com o tema ato poético e ato analítico. De Recife, a Messia traz a sua escuta psicanalítica e sensibilidade de poetisa, formada em letras e literatura, mestre em ciências da linguagem, já mergulhou na escrita de crianças e adolescentes, onde a dor e a invenção se encontram. Especialista em psicologia educacional, professora e pesquisadora, ela percorre o entrelugar da arte poética e da clínica. Messi atua como analista na clínica psicanalítica, com formação contínua em psicanálise freudiana e lacaniana, é membro da instituição Fórum do Campo Lacaniano Rede Diagonal Brasil e atua no próprio consultório com trabalhos voluntários na Associação Psicanalítica Casa Freud-Lacan. É, Podemos dizer que, pela seara da literatura, da poesia e da psicanálise, considerando as devidas diferenças, perpassa um ato, o lugar do sujeito em sua travessia. A palavra ato, actus em latim, que significa agere ou agir, pôr em movimento, remete também àquilo que foi feito, uma ação realizada, um gesto. Se pensarmos no poético e no analítico, não seria a palavra aquela a se erguer como gesto que convoca e que sustenta e que também abre uma passagem? Para Messias, se as artes poéticas nos convocam ao ato como ser poético que se entrelaça na escrita, o ato analítico nos convoca para um lugar que inclui a interpretação, que não é simplesmente uma ação a seguir na representação. São com essas reflexões, então, né, que eu chamo a colega Messia Mirabel para a roda de conversa e já lanço a seguinte pergunta. Messia, conta um pouco para a gente como se deu esse seu encontro com a poesia, com a pesquisa e com a clínica psicanalítica.
Boa tarde a todos, boa tarde, Antônio, todos aqui presentes. Eu começo pela pergunta: o que é o ato? E aí foi uma construção no momento em que eu fazia quando criança, um trocadilho de palavras. Eu trocava as palavras em relação à música. Então, vinha a escrita da música e eu fazia o trocadilho de trocar as palavras. Nesse trocadilho foi quando eu percebi que tinha palavras ali que eu não tinha organizado conscientemente para escrever. E isso me chamou a atenção. E a partir daí eu comecei a escrever o que me vinha de pensamentos, o que chegava para mim nos momentos das emoções e o que isso trazia para mim de conforto. Com o passar do tempo, eu, como professora de criança e adolescente, e trabalhando com a literatura infantil, e aí foi o momento onde eu me encontro no sentido de entender que algo escapa nessa escrita. Existe uma arte na escrita, com toda uma criatividade, mas algo ali não era apenas uma palavra. Trabalhando com criança, adolescente e adulto, sempre com a literatura, me encontro com a psicanálise. E o meu encontro com a psicanálise foi muito interessante, porque foi uma passagem de poesia à psicanálise. E no momento, enquanto analisante, eu estava na busca de fazer minha própria análise, eu me encontrei ali fazendo uma poesia. E naquele momento que eu fiz a poesia, o Beija-Flor me ensinou, foi ali onde eu percebi que a palavra, ela tem sentido, ela tem endereçamento, como diz Freud, quando ele coloca isso como sentido. Então, a palavra não é apenas surgir uma palavra, não é dizer apenas que existe uma palavra, mas é a forma como dizer esse algo que existe, Uhum, sim. o que é passado. Uhum. A gente pode pensar no que está para além da palavra, né? Quer dizer, o que é que a palavra porta no que está para além da própria palavra, né? Isso, isso. É. E aí, quando vem todo esse pensamento, toda essa construção de experiência com a pesquisa na escrita de crianças, a escrita, a análise na escrita de adolescente, de adulto, e na escuta da clínica, que eu percebo que ali existe uma representação na minha escuta, na clínica, e vou fazendo essa construção. A poesia as artes poéticas, eu posso colocar dessa forma, nos convoca para um ser poético. Isso, nesse ser poético, o ser na condição humana, que se entrelaça na escrita, não é apenas um estado de poesia que se escreve, mas é um estado de poesia que se representa ali algo que aquele sujeito está vivenciando na sua experiência de vida. Então, foi aí onde eu coloquei de uma forma muito nas minhas poesias. O que é sentir a palavra e o que é que escapa dessa palavra. E aí, nesse embalo, nesse estado de poesia, eu venho numa questão de que ter sabedoria com a palavra, mas também na composição da história de cada um. Não é o ser poético que define o poeta e o leitor, mas é aquilo que sustenta o poema, a escrita do poema da vida. Então, a partir do momento que eu fui conduzindo todo o trabalho de pesquisa, todo um trabalho de leitura, e também me encontrando, foi aí onde eu entendi que o ato poético é uma passagem. É uma passagem de forma que produz uma arte na escrita e que tem uma lógica, que tem um sentido e que causa um efeito. Uhum, E esse sim. efeito aí, ele vai produzir,
de alguma forma, ser tocado. O leitor, quando ele lê o poema, e ele é tocado por esse poema, é tocado por essa palavra, ele vai para o estado de poesia, mesmo não escrevendo poemas. Então, foi aí onde eu, nas minhas leituras, buscando tanto na literatura, com base em alguns autores, como eu tenho um poema de Cecília Meirelles, que é muito interessante, quando ela fala ela fala de uma lágrima, que é um poema da Cantiguinha, quando ela diz: brota essa lágrima e cai. Vem de mim, mas não é minha. Percebe-se que, com indo e vindo, sem que se saiba para onde vai. E eu ver, isso é um trecho do poema, e eu escutar isso, eu ler isso, me tocou no sentido de entender. Em alguns momentos na vida, nós escrevemos, fazemos a nossa inscrição naquilo que sentimos. E o que Uhum. fazemos quando Sim. sentimos, né? Então, tem vários poemas, como o de Clarice Lispector, quando ela fala a língua do P, num conto de Clarice, na língua do P, quando ela coloca, né? Traz toda uma história. E eu fiquei pensando da história da fala com a letra P. E ela lembra, e a personagem lembra quando era criança. E aí eu fico pensando, naquele momento que eu li, eu refleti, quantas vezes nós fazemos uma leitura de um poema que nos toca, nos leva a lembranças, como Freud chama, as lembranças encobridoras, e que retornam de uma Uhum. forma muito forte, né? De uma forma pulsional. E o que que isso acontece? O que que toca cada um? Então, aí, isso faz entender a questão desse estatuto do sujeito como efeito de linguagem. Porque nós somos banhados pela linguagem. E aí eu fiquei nessa construção de perceber que é o que acontece nessa articulação que entre da poesia e a psicanálise. Enquanto na poesia tem o sentir da palavra e nesse momento do sentir da palavra tem uma passagem para o leitor e ele é tocado, na psicanálise tem a questão subjetiva. De onde vem a palavra? Uhum, sim. E também, né, essa questão da passagem é muito interessante, né, porque a passagem ela é para o leitor e também é para quem escreve na medida do ato poético, né? Porque Sim. a gente pode pensar também que o ato poético ele nasce quando a palavra não se contém, né? E ela precisa também transbordar, né? Ela precisa ser escrita de alguma forma, né? O que você Ela acha precisa disso? fazer borda, né? Ela precisa fazer borda, né? Sim. E isso faz parte também de um processo, porque o ato poético, a palavra canta, encanta, a palavra faz o leitor se sustentar naquilo que está lendo, mas também é tocado pelo que está interpretando. Então, a passagem, né, do ato poético tem esse movimento de, de efeito, de Uhum, efeito no outro, né? Mas quando eu chego no momento do ato analítico, que articulação eu fiz aí é no momento de experiência própria, é no momento em de que eu estava vendo, passando pelas situações da vida, como todos passam. E aí, eu estava olhando um beija-flor. O beija-flor, ele bicava a flor repetidamente, mas com repetições diferentes. E isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção. E imediatamente veio para mim.
essa minha observação ao beija-flor, que eu estava repetindo o quê? Qual era a minha repetição para estar ali? Que eu estava passando por aquele processo. E foi muito interessante porque no momento que aconteceu isso, meu analista, ele falou assim para mim, quando ele chegou, que eu cheguei, e foi uma experiência incrível, e ele falou para mim: "Você deseja entrar?" Aí eu entrei na sala e eu contei para ele, falei para ele a experiência que eu observei o beija-flor. E ele falou assim: "Então escreva." O beija-flor me ensinou. E foi a partir daí que eu percebi que essa intervenção me fez me colocar num lugar de entender que, mesmo eu não sendo poetisa, mesmo eu não escrevendo, eu sabia escrever a repetição que o beija-flor me ensinou. E aí foi o meu encontro com a psicanálise, já com muito estudo, já vinha com muito trabalhos. E na associação livre, como fala Freud, se apresenta a transferência, né? E no recurso operante, isso vai acontecendo no objeto, no objeto que se perde, a coisa que escapa, é o que faz a primazia da experiência. E é nessa experiência de vida que é o ato nos convoca para um lugar que não é apenas uma ação. Porque se pensarmos em ato, tem várias possibilidades. Mas na psicanálise não é uma ação apenas. Tem várias formas. Mas é aquilo que inclui a interpretação e a representação daquele ato. Então, quando eu chego na psicanálise e encontro com Freud, ele falando, olha, lá na introdução à psicanálise, no texto dele, quando ele fala assim, eu não estou falando nenhuma novidade, mas a palavra tem sentido. E quando eu vejo que, se a palavra tem sentido, ela causa um efeito. E esse efeito não é apenas entender que existe uma criatividade e que existe algo que pode ser construído, mas o que é subjetivo, o Uhum, que é sim. discipular de cada um. Sim, e é interessante, né, porque para a gente pensar também a questão do sentido, né, na poesia e também na psicanálise, né, porque se na poesia, né, esse sentido que é construído a partir, por exemplo, das metáforas, né, ela toca o leitor a partir desse encontro com a palavra, né, numa série, vamos dizer assim, de significações, né, a partir das E construções metafóricas, né, na psicanálise, o ato ali está direcionado para a quebra do sentido, né, para a quebra do sentido, né, para tocar o real do sujeito, né. e você falando bem, Antônio, nessa questão do real, lá no seminário de Lacan, o ato psicanalítico, ele toca na poesia, ele fala da poesia, e quando ele coloca, ele traz uma questão importante, que é o singular do sujeito, desse objeto perdido, né? Daquilo que se escapa, dentro desse real, real imaginário simbólico, mas o que é que está de representação ali. Então, ele também, Lacan também coloca isso nesse sentido que você Uhum, falou. Toca sim. do real, Sim. né? Eu estava lembrando também que no seminário do ato analítico, ele também faz essa pergunta, né, de até que ponto o ato se confunde com a ação, né? Ele faz a provocação, né? Ele faz a provocação. Até que ponto o ato Exatamente. se confunde com a ação, né? É. Para depois dizer que não é, né? Que o ato não é a ação em si, E né? o ato não é ação, exatamente. O ato na psicanálise não é a ação. E outra questão também que ele traz
que é esse objeto perdido, algo se perde aí, né? E o que é que se perde? E o que é que se reencontra, né? Então, esse registro também vem o que acontece é na constituição do eu. Isso nesse constituinte do registro do eu é que faz com que a passagem na subjetividade vai se registrando ali todas as representações do inconsciente. Uhum. Então, quando eu penso, né, e colocamos aqui o sujeito que está implicado nas suas questões e aquele sujeito que está envolvido tanto na singularidade, mas no laço social, na contemporaneidade, o que é que isso vai acontecendo para que esse sujeito, dessa palavra que é do real, que chega com muita força, como vai ficar nesse sujeito de imaginário e como é simbolizada. Então, é aí onde eu coloco bem essa questão de o ato poético ser uma passagem, e essa passagem de várias formas, com a criatividade na escrita também, mas também o leitor que é tocado, mas também no ato da psicanálise, é aí o que Lacan diz. Será Vou trazer o poema de Cecília Meirelles, quando ela diz no primeiro, brota com a lágrima e cai. Então, essa lágrima é o quê? Que representação tem essa lágrima? É a lágrima que está representando o que ela sente? Então, a palavra que está sendo representada ali naquela escrita, e foi o que me chamou a atenção nas escritas da criança, que eu coloquei o meu texto, a minha dissertação, que foi uma experiência muito incrível, que é as incidências do inconsciente na escrita. Uhum. Sim. Então, na escrita. Então, tinha palavras trazendo, né, uma experiência de Ana Maria Machado, que traz um conto de uma história, de uma fantasia de crianças que estão ali, a mãe chama para dentro de casa, porque está chovendo, e as crianças vão brincar dentro de casa. Só que dentro de casa, ela não tinha com o que brincar, não tinha um parquinho, né? Então elas começaram a criar. Um fazia o roteiro, o, o cabo da vassoura, aí o outro escrevia, é o cavalo do príncipe. Então, o sofá, o estofado, aí o outro escrevia, embaixo é a caverna. E eles começaram a criar toda uma história ali dentro do contexto da realidade. Então, é um conto muito interessante, e é a partir dali que eu, trabalhando com as crianças e adolescentes, eu escutei outra história, eu li outra história, porque as crianças, ao passar para a escrita, passaram a sua própria história. E vieram palavras que não estavam na história que eu estava contando. Uhum. Veio palavras que eram de outra ordem. Uhum. Então, isso me fez entender que, a partir do momento em que essa palavra surge de outra ordem, isso é a passagem ao ato. Uhum. Sim. É interessante isso que você traz, né, por universo infantil, né, onde existe essa flexibilidade maior do que a do adulto, vamos dizer assim, né, inserido na linguagem, né, porque o adulto ele fica mais preso ao sentido, né, a Uhum. criança segue como ela está aí num processo de constituição, né? Ela está aí, É. essa parte inventiva mais viva, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. Mas a gente pode também, pegando esse exemplo da lágrima que você trouxe, do poema da Cecília Meirelles, perguntar também, né? O que é essa lágrima para cada um? Cada um vai inventar a sua lágrima também, né? A partir do que lê, né? Eu acho que era Clarice Lispector que dizia, né, depois que eu escrevo, isso não me pertence mais, né, porque Isso. é justamente o leitor que vai fazer essa leitura, né, desse escrito, que vai dar essa interpretação, né, a partir da sua história, da sua subjetividade, né, a partir da sua, enfim, de uma série de questões próprias, né. Uhum.
E você falou é uma questão tão importante, porque a partir do momento que a palavra que você faz a leitura entre o enunciado e a enunciação, o sujeito está ali engajado. Então, alguém, de alguma forma, vai fazer a sua criatividade de escrever, mas como é também que você está lendo, como é que você também está interpretando, Sim. né? Então, isso vai para cada um. Então, é na singularidade de cada um. Sim. Uma outra coisa que eu me detive também foi nessa coisa do que se perde, né? O que se perde ali no ato poético, o que se perde no ato analítico. Fiquei pensando também na questão do que se perde no próprio ato falho, né? Que é Sim, né? Porque no ato falho justamente a gente perde alguma coisa, né? Quando a gente substitui uma coisa por outra inconscientemente, né? Quando a gente se engana, se equivoca, é porque algo está sendo mostrado ali, está sendo revelado, mas ao mesmo tempo algo também está sendo perdido, né? Aquele sentido que você estava querendo consistir, né? Ele se perde no momento do ato falho, né? Porque o ato falho justamente denuncia, né, que tem algo para além desse sentido, né, na cadeia significante do falante, né, daquele que está falando, né? isso. E interessante que na cadeia do significante vai a substituição, né? Porque aí vai uma substituição de uma palavra a outra. Então, tanto para metáfora como para metonímia, isso vai acontecendo de um processo. Então, na criatividade, eu escutei muitas pessoas falando assim: ah, mas eu não sei escrever. Eu não sei escrever poesia. E quando eu vou buscar uma leitura e até uma leitura no texto de introdução à arte do belo, que, que também tem uma questão que Lacan vai buscar da filosofia, e é interessante porque quando se pensa numa criatividade e numa escuta, o que é criativo também nessa escuta? Então, isso me levou para a clínica. Na minha escuta, na experiência que faço, tanto no consultório como na Casa Freud e Lacan, o trabalho que eu faço de escuta é entendendo que aquela palavra que escapa ali naquele discurso, ela pode ir para a escrita, mas também pode ser uma inscrição do que está ali se passando, né? Então, na escuta vem a palavra, né? Vem aquele significante, né, que vai dar o sinal ali. Então, quando você fala do ato falho, é aí que acontece um ato, e esse ato vai acontecendo de acordo com as representações que vai ser registrada ali, né, e que deixam marcas, né, e que são marcas que podem ser constituídas, que podem ser processadas de formas. Cada um vai buscar aquilo que compreende, que entende, que precisa, mas também entender que aí essa palavra que escapa, que se perde e que retorna com muita força desse real, vai causar um efeito que vem aí os sintomas, né? Que tem a formação de sintomas. Uhum. Sim, eu fico pensando em que, assim, né, tanto na poesia, né, quanto no ato analítico, ou no ato do analista, melhor dizendo, na sua prática, né, existe uma espécie de forçagem também com a palavra, porque a poesia, ela se utiliza essas metáforas, às vezes de uma ênfase, às vezes da repetição, para poder passar aquilo que o poeta está querendo passar. Quanto ao analista, na sua prática ali de análise, né, com o seu analisando, muitas vezes eles fazem também essa forçagem, às vezes, da palavra a partir da escuta, aquilo que ele escuta, né, essa quebra de sentido também, para que Uhum. isso se abra, fique fechado nesse sentido e que possa proliferar outros sentidos, né, para Isso. outras significações, para que o analisando possa também ali às Se- vezes, e não é sempre, né, que acontece, é se engajar ali no significante e produzir algo novo. Uhum. E se engajar nesse significante, porque tem um ponto aí que é importante, o sujeito se implicar.
Então, a partir do momento que no analisante tem uma intervenção daquela palavra que chegou naquele momento, é ali onde vai abrir todas as possibilidades, né, do que vai se procedendo na análise. Então, o ato ele vai acontecendo a partir do momento que surge a palavra e que tem um registro. Uhum. Sim. E esse se implicar também é muito interessante porque falar nisso, porque a gente pode pensar no Freud quando dizia que assim uma interpretação ela só deve ser realizada quando a transferência estiver estabelecida. A transferência justamente indica, né, esse vínculo transferencial justamente indica uma certa implicação, porque o sujeito Né? está indo ali, está retornando, está voltando, né, ele está com essa suposição de saber. Então, enfim, porque esse se implicar também já começa a partir daí, para que ele possa fazer primeiro uma transferência imaginária, vamos dizer assim, para depois partir para uma transferência de trabalho, enfim, e continuar o Sim, seu sim, processo, né? sim. E esse processo ele vai acontecendo também, né, nessa questão que a partir do momento que ele vai passando por todas as experiências, o analisante vai passando pela sua experiência de vida, pela escola da vida que existe, né? É muito importante quando nessa escuta ficar o lugar, que lugar fica o analista nessa escuta, nessa passagem ao ato, né? Então, que lugar é esse? Então, são questões que vai trazendo que na palavra existe a articulação, a letra que cai, mas também tem a significação daquilo que está acontecendo naquele momento do discurso. Na poesia, acontece a passagem, mas essa passagem também tem uma criatividade. Não deixa de ter de ser uma criatividade na psicanálise, a arte da psicanálise, mas na poesia é uma passagem, mas é uma passagem que toca o outro, mesmo não sendo poeta, mesmo não sendo escritor. Uhum, sim. Ele é tocado. Na psicanálise, vai ser tocado aquele que atravessa o ato, no ato de uma análise, de se implicar para entender o que está vindo daquele discurso ali. Então, Uhum, o que que desliza daquele inconsciente ali? E que uhum, muitas vezes o analisante faz assim: eu falei isso? Ele uhum, questiona. Eu falei sim. isso? Né? Como muitas vezes nós colocamos isso na escrita, escritas, e depois, quando vamos reler, aí perguntamos: fui eu mesmo que escrevi isso? Uhum, Né? sim. Então, o ato de passagem poético e o ato analítico, eles têm essa articulação nesse sentido, da significação, Uhum. tanto Eu para a fico pensando. poesia como para a psicanálise. Eu penso que a gente pensando de uma maneira assim, vamos dizer, um pouco mais ampla, né? Eu penso que o ato poético também, ele se estende na arte em geral, né? Esse Sim, ato, sim, por exemplo, quando você se depara também com uma obra, né, que te toca, né, sim, e que você muitas vezes não sabe nem dizer por quê, né, que muitas vezes é um quadro abstrato, por exemplo, né, isso. que É, alguém olha e diz que não tem significação alguma, um outro olha e fica ali ó, um tempo, né, com um investimento de tempo grande, porque aquilo isso. tocou de alguma forma, né. É. Então, E investimento é isso que acontece, né, Antônio? sim. Quando você fala de investimento, esse investimento é funcional. Esse investimento está ali, né, de alguma forma, ver um quadro, a arte, por isso que é importante se entender. A arte, ela tem um percurso que vai trazendo toda uma construção do olhar, do sentir, do falar. Uhum. Então, da escrita, que por muitas vezes você falou, vê um quadro, mas se você falar dele, o outro nem vai entender o que é que ele está Sim, falando.
sim. né? Mas ele É, está falando o que ele está sentindo. sim. E nesse sentido daquilo que toca o sujeito, né, de uma forma que o afeta, por exemplo, né, Sim. não é só o que ele está dizendo do quadro, mas o que o quadro está dizendo dele também, na medida em que ele é afetado por isso, né? Na Aham, medida em que é. essa pintura está dizendo dele também, o que essa obra está dizendo dele, né? Ele fala e é falado, né, ao mesmo tempo, né? Aham. É. E tem outra ponte também que é muito importante de articular. O poema faz isso, né? Que quando você lê um poema, pode até não entender e se questionar por que que o autor, o escritor está falando isso, eu não estou entendendo. Mas o outro vai ler o poema e vai ser tocado por isso. Uhum. E é muito interessante, porque quando é tocado, remete para um outro lugar. Uhum, sim. Você tocou num ponto bem interessante, porque essa questão de muitas vezes não entender o poema, mas mesmo assim o poema tocar, né? Tocar, é Tocar isso. o sujeito. Isso aconteceu, por exemplo, eu vou me repetir mais uma vez aqui com Augusto dos Anjos, porque eu sou fã do Sim, Augusto dos sim. Anjos, mas o Augusto dos Anjos, por exemplo, na época em que ele foi bastante incompreendido, né? Ali no período por causa dos poemas que eram considerados poemas pesados, né? E numa linguagem muito científica, cientificista, né? E que era difícil, de difícil tradução, vamos dizer assim, nos poemas dele, mas ao mesmo tempo, né? Um trecho do poema dele era declamado pelas mais diversas classes sociais, pessoas das mais simples às mais eruditas, né? Uhum. E foi isso que levantou a poesia dele. Então é interessante isso, né? Por quê? Porque identificava no poema uma ironia, um sentimento de desconforto, um sentimento muitas vezes de injustiça, né? Porque ele também Sim. denunciava as injustiças Ele sociais. denunciando. Então, assim, as pessoas se identificavam com isso, elas não sabiam por quê, repetiam, né? Mas Uhum. repetiam, né? Porque eram É, tocadas também isso. por esse espaço aí Repetição. invisível, né? Vamos dizer assim. É. E quando você fala de repetição, é isso que acontece também na psicanálise, né? A repetição, ela vai acontecendo. Então, no texto de Freud, recordar, repetir, elaborar, ele traz essa questão aí. A repetição, ela vai acontecendo, mas ela vai surgindo de forma diferente. Uhum, Então, Augusto dos Anjos, ele trazia um ponto fundamental, o social. Então, dentro dessa sociedade, existem pessoas que estão ali sendo tocadas por aquele poema, né? Então, é isso que faz a diferença de entender. O ato não é apenas uma ação. sim. Também você falando aí, né, Messi, todo o curso, vamos dizer assim, da sua fala, me fez pensar já no início, quando você começou, que você falou da criança, a criança Messia, né, que percebeu esses trocadilhos aí com a palavra e que brincou com isso, depois levou mais adiante, percebeu uma forma também de se expressar e Isso. depois criou poesias, né? Observou, olhou, né? Teve a questão do olhar, que é o olhar com o beija-flor, né? Do que o beija-flor fazia ali de movimentos repetitivos, que não Uhum. eram iguais, que isso é Sim, interessantíssimo, né? Para a sim, psicanálise, não eram sim. iguais. E depois fez poesia com isso, né? Quer dizer, esse percurso aí, né? Que foi feito. Então, assim, como nós estamos quase chegando aqui ao final da nossa roda de Já se conversa. passou o horário, né? Passa rápido, né? Encerrado. Eu queria que você encerrasse com esse poema aí que foi tão importante, né, para você e que também eu acho que as pessoas estão curiosas para ouvir, né? Se você Sim, tiver ele sim, aí próximo, sim, sim, né, que é tenho o sim, poema tenho sim, do Beija-Flor, né? Vamos encerrar de uma forma tenho sim. poética, né? Com Muito bem, muito bom. E foram uma experiência de análise entre discurso, intervenção e poesia. É o meu encontro com a psicanálise nesse ponto de primazia, Olha aí que né? maravilha. Então,
O beija-flor me ensinou. Na revelação do pensamento, desliza a liberdade, os desejos dos fantasmas, onde se encontra a sua verdade. Da feminilidade, retirou e retirando o véu, lágrimas de alegria nos seus olhos, em cada encontro, uma imensa primazia. Na experiência de si, fica a pensar: posso ser bela e soberana, sempre a desejar. É feminino forte e linguageiro, que ficar a deslizar e salpicar. Nas águas e plantas, tudo gosta, tudo exclama. No aprender de ensinar, no balé da vida, sou beija-flor. No pensar e elaborar, no bico repetição. No enlace e desenlace, segue o feminino, a mudança em ação. Eu sou um beija-flor. Maravilha, mestre. Esse é o ato, Então, o então ato psicanalítico articulado com a poesia. maravilha. Então, assim, entre o beija-flor que canta no voo e o sujeito que balbucia, né, no dizer, vamos dizer assim, finalizamos então, assim, de uma forma poética, essa roda de conversa de hoje, onde articulamos, dentre outras coisas, né, o ato poético e o ato psicanalítico. Mércia, muitíssimo obrigado e pela sua presença, né? Espero que você volte outras vezes. Lembrando que na próxima quinta temos então o Antônio Proença, escritor, que está aqui conosco, poeta e artista plástico carioca, dentro do quadro Psicanálise e Literatura. Obrigado pela presença de todos vocês, obrigado a Nathalie, que está conosco, né, assistindo aí de Toulouse, na França. Então, que essa roda de conversa seja assim, onde o espaço seja tanto poético quanto também psicanalítico, né? Afinal de contas, a psicanálise também é uma arte. Ficamos por Isso. aqui. Eu quero agradecer, Antônio, pelo convite de estar aqui, né, trazendo todo o belo da arte, da poesia e da psicanálise, Tá. que é nesse encontro que se faz a primazia. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Um abraço. Obrigada. Foi Até a mesmo. próxima. Obrigado, Obrigada a abraço. todos. Tchau. Parabéns, Mércia. Tchau, tchau. Parabéns. Obrigada, obrigada, Elba. Obrigada a todos. Tchau.